Você quer saber o que significa ser invencível? Friedrich Nietzsche, aquele que ousou olhar para o abismo da existência sem piscar, revelou uma verdade desconfortável. O verdadeiro poder não está em vencer os outros, mas em transformar a si mesmo até o ponto em que nada externo seja capaz de quebrar o seu espírito. É aqui que entra o segredo que poucos suportam ouvir. A força mental nasce da capacidade de atravessar a dor, o vazio e o caos e sair do outro lado com uma consciência ainda mais afiada, ainda mais luminosa, ainda mais indomável. O que Nietzsche nos entrega não é uma teoria abstrata, mas uma chave viva, capaz de acender dentro de você a chama de uma mente invencível, uma mente que não se curva, que não implora, que não espera ser salva, porque se tornou a própria salvação. Nietzsche dizia que o homem precisa ser superado. Esse além do homem, o Übermensch, não é um ser mitológico, mas um arquétipo da consciência que atravessou o niilismo sem se destruir. Pense por um instante. Quantas vezes você sentiu que a vida perdeu o sentido, que tudo parecia vazio? Esse é o chamado do niilismo, o grito silencioso da existência quando as velhas certezas se dissolvem. A maioria foge, busca anestesia em distrações, mergulha em condicionamentos coletivos. Mas Nietzsche propõe outra coisa: permanecer ali, olhar o abismo, sentir o frio que queima a alma e, em vez de fugir, usar esse fogo para forjar uma nova força. Ser invencível mentalmente é ter coragem de atravessar o deserto da ausência de sentido e ali descobrir a fonte de uma criação radical. Imagine-se agora parado diante de um precipício escuro. O vento sopra gelado e cada parte do seu corpo pede para recuar. Mas dentro de você há uma voz que sussurra: fique, não fuja. Essa é a experiência de encarar a própria finitude, a própria fragilidade. Nietzsche sabia que, sem esse confronto direto, a mente nunca desperta de verdade. A invencibilidade não nasce do conforto, mas da aceitação profunda de que o mundo não deve explicações, de que o destino é um campo de batalha interno, onde ou você se rende ao peso, ou você o transforma em asas. Quantas vezes sua vida já tentou esmagar você com dores, perdas e quedas? O segredo nietzschiano está em transformar cada queda numa forma de renascer mais forte, mais lúcido, mais inabalável. E se o que você chama de fraqueza fosse, na verdade, o laboratório secreto do seu poder, Nietzsche afirmava: o que não me mata, me fortalece. Essa frase não é apenas inspiração barata, é uma revelação brutal. Significa que cada cicatriz é uma inscrição sagrada no seu corpo e na sua psique, marcando o território onde você foi testado e sobreviveu. Mas atenção, não basta sobreviver biologicamente, é preciso sobreviver espiritualmente. Quando você enfrenta a perda, a solidão ou a rejeição, pode se tornar cínico, fechado, endurecido, ou pode se tornar alguém que extrai da dor uma sabedoria incinerante. Ser invencível mentalmente não é ser intocável, é ser capaz de absorver o golpe e transmutá-lo em uma energia criadora. Nietzsche nos alerta sobre os padrões inconscientes herdados, essas dinâmicas invisíveis que fazem com que a maioria viva como rebanho, acreditando que segurança é o mesmo que liberdade. O rebanho deseja conforto, previsibilidade, garantias, mas o invencível mental não busca garantias, ele busca intensidade. Pergunte-se agora: sua vida tem sido conduzida pelo medo de perder ou pela coragem de criar? A resposta a essa pergunta define se sua mente é escrava de ilusões ou se já está se movendo no campo da verdadeira liberdade interior. O além do homem é aquele que não precisa de muletas, que ousa caminhar por territórios onde ninguém tem mapas e que encontra no próprio peito a bússola da vontade de poder. E a vontade de poder para Nietzsche não é o desejo de dominar os outros, mas o impulso criador que pulsa em cada ser vivo.
É o movimento invisível que faz uma planta romper o asfalto para tocar o sol, que faz uma criança aprender a andar mesmo depois de 1000 quedas. Dentro de você, esse impulso existe, mas foi sufocado por modelos herdados da psique humana que dizem: não erre, não caia, não ouse. Ser invencível mentalmente significa ouvir novamente esse impulso, dar-lhe espaço, permitir que a vida em você exploda em força criadora. Pense em todas as vezes que você sentiu a centelha de um sonho, de um projeto, de um amor pela vida, e depois abafou essa chama com medo. O segredo nietzscheano está em manter essa chama acesa, mesmo quando tudo ao redor parece escuridão. O niilismo é o grande teste. Quando Nietzsche declarou "Deus está morto", não falava de uma morte literal, mas do colapso dos referenciais externos de sentido. O que acontece quando as verdades prontas se desfazem? Muitos entram em desespero, outros se perdem em distrações. Mas o invencível mental vê nisso uma oportunidade rara, criar o próprio sentido. Imagine viver não porque disseram que você deve, mas porque você escolheu. Imagine transformar cada ato cotidiano, trabalhar, amar, respirar, em uma afirmação consciente de que a vida vale ser vivida porque você mesmo a celebra. Essa é a verdadeira liberdade. Não esperar que alguém lhe diga qual é o propósito, mas se tornar o artesão do próprio destino. E se a sua dor não fosse sinal de fracasso, mas de nascimento? Nietzsche dizia que é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Ser invencível mentalmente é aprender a não se envergonhar do caos, mas acolhê-lo como a matéria-prima da sua obra. Cada crise existencial pode ser a aurora de uma nova força. Pergunte-se, será que não é justamente no momento em que você sente que tudo está desmoronando que está nascendo a possibilidade de um novo você? O segredo está em não resistir ao caos, mas mergulhar nele até encontrar a centelha de criação que espera ser liberada. E aqui entra o paradoxo. A mente invencível não é dura como pedra, mas flexível como fogo. O fogo não resiste, ele consome e se transforma. O invencível não precisa ser impenetrável, mas sim inquebrável, no sentido de que nada consegue impedir sua transmutação. Quando alguém o fere, ele não guarda rancor. Ele queima a experiência em sua fornalha interna e transforma em visão. Quando a vida o coloca de joelhos, ele não se desespera. Ele sente a terra, a respira e dela extrai a energia para levantar-se ainda mais forte. Essa é a alquimia nietzscheana da psique. Transformar o peso em dança, a dor em força, o vazio em criação. E eu pergunto, você está disposto a olhar para dentro de si e reconhecer que tudo que chama de fraqueza pode ser, na verdade, a matéria-prima do seu poder? Porque o segredo de Nietzsche não é um manual pronto, não é uma fórmula exterior. É um convite brutal. Torne-se quem você é. Isso significa abandonar as máscaras herdadas, os medos que não são seus, os papéis que você veste para agradar os outros. Ser invencível mentalmente é rasgar cada uma dessas camadas até encontrar o núcleo incandescente do seu ser, e então viver a partir dele, sem desculpas, sem justificativas, sem esperar permissão. Então vamos mais fundo. Imagine-se agora diante de um espelho, mas não um espelho comum, um espelho que não reflete seu rosto, mas a sua alma. O que você veria ali? Talvez fragmentos de medos que nunca teve coragem de nomear. Talvez cicatrizes escondidas sob sorrisos forçados. Talvez um abismo aberto entre aquilo que você é e aquilo que gostaria de ser. Nietzsche nos provoca a encarar esse espelho sem desviar os olhos. A mente invencível não é a que se esconde das próprias sombras, mas a que dança com elas até integrá-las. Porque só quando você aceita olhar para dentro e ver tudo, a nobreza e a miséria, a coragem e a covardia, é que começa o processo de verdadeira autossuperação. Pense em quantas vezes você vestiu máscaras para sobreviver. Máscaras de força, máscaras de alegria, máscaras de neutralidade. E quanto mais você se escondeu,
mais frágil se tornou, porque toda máscara cria um peso invisível que sufoca. Nietzsche nos chama a arrancar essas máscaras, uma por uma, mesmo que doa, mesmo que sua pele pareça se rasgar junto. Ser invencível mentalmente é justamente essa ousadia. Não depender de personagens fabricados, mas viver a nudez existencial de ser quem se é, sem adornos falsos, sem necessidade de validação externa. Só quem suporta a própria nudez diante do mundo conquista uma mente inquebrável. Agora imagine a vida como um campo de batalha silencioso. Você caminha e a cada passo surgem vozes invisíveis. Você não pode. Você não é suficiente. Você vai fracassar. Essas vozes não vêm de fora. Elas foram semeadas em você por gerações, por modelos herdados da psique humana que condicionaram sua forma de pensar. O segredo de Nietzsche é compreender que essas vozes não são a sua essência. O invencível mental aprende a ouvir sem se confundir com elas. Ele as encara e diz: eu não sou vocês, eu sou a chama que observa. Essa separação interna é o primeiro golpe contra os grilhões invisíveis da mente. Nietzsche falava sobre o eterno retorno. Imagine que sua vida, exatamente como é agora, tivesse que se repetir infinitas vezes. Cada escolha, cada erro, cada dor, tudo retornando em ciclo eterno. Você suportaria viver essa repetição com alegria? Ou sentiria o peso insuportável da condenação? Ser invencível mentalmente é aprender a viver de tal forma que, se a vida tivesse que ser repetida eternamente, você poderia dizer: sim, eu aceito. Esse é um teste existencial radical. Ele obriga você a abandonar o arrependimento como forma de paralisia e transformá-lo em combustível para viver com mais intensidade, com mais presença, com mais coragem. E se cada dificuldade da sua vida fosse, na verdade, um mestre disfarçado? Nietzsche via o sofrimento não como algo a ser evitado, mas como o campo onde a grandeza é forjada. Você pode odiar sua dor e permanecer escravo dela, ou pode reverenciá-la e transformá-la em sabedoria. Quando você olha para trás e vê as quedas que o marcaram, o que enxerga? Cicatrizes que o enfeiam ou sinais de batalha que o engrandecem? A mente invencível não rejeita o sofrimento, mas o converte em uma fonte inesgotável de poder interior. Agora feche os olhos por um instante e imagine o seguinte: diante de você existe um portão dourado. Ele só se abre para aqueles que têm coragem de atravessar a noite escura da alma. Muitos chegam até ele, mas recuam, pois sentem o peso insuportável da solidão. Nietzsche nos ensina que a solidão não é maldição, mas portal. Quem aprende a estar só, sem precisar da aprovação constante, descobre dentro de si uma liberdade selvagem, uma força bruta que não depende de nada externo. Ser invencível mentalmente é fazer da solidão uma aliada, não uma prisão. Nietzsche dizia que devemos nos tornar artistas da vida. Pense nisso. Sua vida não é algo dado, mas uma tela em branco. O que você está pintando nela? Muitos deixam que outros segurem o pincel, e o resultado é um quadro apagado, sem cores próprias. O invencível mental arranca o pincel das mãos alheias e começa a criar sua obra única. Isso exige coragem, porque implica em assumir os riscos de cores fortes, de traços ousados, de formas imperfeitas. Mas é justamente aí que nasce a beleza, no ato de criar algo que só você poderia criar. Mas aqui há uma armadilha: confundir invencibilidade com arrogância. Nietzsche não falava de um ego inflado, mas de uma consciência desperta. A mente invencível não é a que grita sua força, mas a que permanece serena diante do caos. É o guerreiro que não precisa brandir espada, porque sua presença já irradia firmeza. É aquele que não depende de aplausos, porque o próprio silêncio lhe basta como testemunha. Quando você atinge esse ponto, nada externo pode realmente abalá-lo, porque sua fonte de valor não está mais fora, mas no núcleo ardente da sua própria existência. A verdadeira invencibilidade, portanto, é silenciosa,
É como uma rocha no meio da tempestade. Não desafia o vento, não luta contra a água, mas permanece. Essa permanência nasce de uma decisão interior de não ser escravo de circunstâncias. O mundo pode cair em caos, as pessoas podem virar as costas, o destino pode parecer cruel. Ainda assim, a chama interna continua queimando. Nietzsche nos convida a cultivar essa chama até que ela seja tão intensa que nenhum vento externo consiga apagá-la. Esse é o ponto em que você deixa de apenas existir e começa a viver com força indomável. E se o segredo para ser invencível não estivesse em resistir, mas em afirmar? Nietzsche falava da grande afirmação da vida, o sim absoluto à existência. Imagine acordar e, em vez de reclamar do peso do dia, olhar para ele como uma dádiva rara, uma chance única de criar, de experimentar, de viver. Esse sim não é ingenuidade, não é ignorar as dores, mas acolhê-las junto com as alegrias. É afirmar o todo, não apenas as partes que agradam. A mente invencível aprende a amar a vida inteira, até mesmo os espinhos, porque sabe que sem eles não haveria flores. Mas há algo ainda mais profundo. Nietzsche nos mostra que ser invencível mentalmente não significa não cair, mas cair infinitas vezes e ainda assim levantar com uma força renovada. É a resiliência levada ao extremo da criação. O invencível é aquele que ri diante da tragédia, não por desprezo, mas por compreender que, até no caos, há uma melodia secreta. Essa risada é uma arma espiritual, é a vitória da consciência sobre o peso do destino. Quantas vezes você já sentiu vontade de desistir? Quantas vezes acreditou que não teria forças para continuar? E, no entanto, você está aqui, ouvindo isso agora, o que prova que já carrega dentro de si a semente dessa invencibilidade. Nietzsche também nos adverte sobre a mediocridade das massas. O rebanho busca segurança e, ao buscar segurança, perde a grandeza. Mas o invencível mental não tem medo de caminhar sozinho. Ele prefere a estrada solitária da autenticidade ao conforto ilusório da aceitação coletiva. Essa escolha dói, porque significa ser incompreendido, criticado, até mesmo rejeitado. Mas o preço da autenticidade é pequeno diante da recompensa, a liberdade de viver sem correntes invisíveis. Pergunte-se, você está vivendo sua própria vida ou apenas repetindo um script escrito por outros? Agora, pense no abismo. Nietzsche dizia: quem olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. O abismo é o vazio existencial, o espaço onde todas as certezas se desfazem. Muitos enlouquecem ao encará-lo, porque não suportam a falta de respostas prontas. Mas a mente invencível encontra no abismo um espelho cósmico. Ao invés de fugir, permanece. Ao invés de se perder, cria. Esse é o verdadeiro salto. Transformar o vazio em palco de criação, em vez de deixar que ele devore sua consciência. Ser invencível mentalmente, portanto, não é apenas uma condição psicológica. É uma prática espiritual, uma filosofia vivida, uma escolha diária. É acordar todos os dias e decidir que nenhum peso externo será maior do que sua capacidade de transformar. É recusar-se a ser vítima das circunstâncias e, ao contrário, fazer de cada circunstância matéria-prima para sua obra de vida. Essa prática exige disciplina, exige coragem, exige um compromisso radical com a sua própria evolução. Mas é exatamente esse compromisso que o torna intocável por dentro. Nietzsche acreditava que precisamos matar em nós aquilo que nos torna pequenos. Não se trata de violência externa, mas de alquimia interna. É eliminar os restos de submissão, de covardia, de conformismo. É olhar para cada parte de si que se esconde por medo e dizer: agora você será transmutada em força. Esse é um processo doloroso, porque implica deixar morrer versões antigas de você. Mas cada morte interior é também um nascimento. Ser invencível é renascer quantas vezes for necessário até que apenas o essencial permaneça. E aqui está um detalhe
que poucos percebem. A invencibilidade mental não se alcança de uma vez. Ela é forjada lentamente, como o ferro sendo martelado pelo fogo. Cada experiência difícil é um golpe do martelo, cada lágrima é uma gota do fogo que molda a espada da sua consciência. Você não se torna invencível fugindo da vida, mas mergulhando nela por inteiro. Cada obstáculo é um convite secreto da existência dizendo: prove sua força, expanda-se. O segredo está em aceitar esse convite sem resistência. Agora, visualize-se como uma árvore. Suas raízes mergulham fundo no solo da experiência humana, absorvendo nutrientes de cada dor, cada perda, cada desafio. Seu tronco se ergue firme, mesmo que ventos tentem derrubá-lo. E seus galhos se abrem para o céu, buscando sempre mais luz, mais altura. Essa é a metáfora da mente invencível, profundamente enraizada, mas sempre expandindo. Nada consegue quebrar essa árvore porque sua força não está apenas na superfície, mas na profundidade invisível das raízes. Nietzsche nos lembra de que a vida não é para os fracos de espírito. Mas fraco aqui não significa não ter músculos, significa não ter coragem de viver intensamente. O invencível mental é aquele que aceita o risco da intensidade, que prefere a chama ardente de uma vida autêntica à cinza morna de uma vida sem sentido. Isso pode assustar, porque significa abrir mão do controle, deixar-se levar pela força criadora que habita em você. Mas quem ousa esse salto descobre algo que os outros jamais conhecerão: a liberdade absoluta de ser. E se, ao final de tudo, ser invencível mentalmente não fosse um destino, mas um caminho sem fim, Nietzsche não nos oferece uma chegada, mas uma jornada. Cada passo é uma nova prova, cada queda é uma nova lição, cada superação é uma nova forma de dizer sim à vida. O invencível não é aquele que nunca sofre, mas aquele que nunca deixa o sofrimento ter a última palavra. Essa é a essência do segredo nietzschiano. Viver de tal forma que a própria vida se curva diante da sua intensidade, incapaz de quebrar aquilo que já transcendeu a necessidade de garantias. Então, imagine que você está diante de um palco invisível. Sobre ele, não há plateia, não há juízes, não há críticos, apenas você e o silêncio eterno da existência. É aqui que Nietzsche nos coloca, num teatro em que a vida inteira é encenação, mas a única pergunta que importa é se você tem coragem de atuar sem roteiro herdado. Ser invencível mentalmente, nesse cenário, é dançar em meio ao vazio sem esperar aplausos. É compreender que a força não nasce do reconhecimento externo, mas da coragem de sustentar a própria chama, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a força que não se negocia, a fortaleza que não se constrói com tijolos, mas com convicção interna. Agora pense no conceito da vontade de poder como um fluxo subterrâneo que atravessa tudo o que vive. Não é apenas ambição, não é sede de controle, mas um impulso cósmico que nos empurra a crescer, a expandir, a transbordar. Você pode tentar sufocar esse impulso, mas ele sempre encontra um modo de emergir, como a água que rompe pedras. O segredo é alinhar-se a esse fluxo e deixar que ele molde sua mente. Quando você para de lutar contra o que é vital, quando deixa de se sabotar com ideias pequenas e acolhe a vastidão desse movimento, sua mente começa a operar num nível invencível. Não porque não enfrenta obstáculos, mas porque cada obstáculo vira parte da corrente que o leva adiante. Nietzsche nos mostra que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma obra a ser criada. E como toda obra, ela exige disciplina, mas também exige risco. O invencível mental não é aquele que planeja cada detalhe para não falhar, mas aquele que ousa criar mesmo no escuro, que aceita errar como parte do processo. Quantas vezes você adiou um sonho esperando o momento perfeito? Quantas vezes se acovardou diante da incerteza? A invencibilidade mental exige que você renuncie ao conforto da perfeição e abrace a coragem do inacabado.